E é legal assim, porque no site, quando eu falo, por exemplo, um dia eu sou esquerdista, no outro dia eu já sou bolsonarista, no outro dia... A gente tem que desvendar o Gilmar também. Essa história que apareceu do leite condensado, né? Que tava todo mundo falando que o próprio presidente tinha gastado 15 milhões em leite condensado. Eu falei, não, gente, não é bem assim. Desses 15 milhões, 14 milhões e pouco é das Forças Armadas. E você sabe por quê, né? O leite condensado. A história do leite condensado. O leite condensado, que a gente conhece hoje, faz doce, etc, etc. A intenção dele, a criação dele, era para que chegasse, daquela maneira que não precisa de congelar e etc., leite em lugares onde não, você não consegue chegar, tipo, sem geladeira. Legal. Então se mandava o leite condensado para crianças que moram muito longe, as mães soltavam na água, o leite virava de novo leite para poder alimentar. Então toda a substância proteína do leite era usada para isso. Aí hoje, por que se usa? Porque às vezes os soldados, etc., vão pro meio do mato, que aí não tem grau, não tem uma conveniência pros caras parar no meio do caminho e comprar um chocolate. Então eles levam o leite condensado porque é uma fonte fácil de energia, que não estraga fora da geladeira, né? Você pode... dura bastante tempo. E é concentrada. Toda a substância do leite e tal. Lá. Então, os soldados, quando vão em missão, eles levam o leite condensado, tipo, na mochila, porque é muito mais fácil levar uma lata, uma caixinha, do que 3 litros de leite. O cara que já tá carregando uma arma, que é pesado pra caralho. Então, aí o cara leva isso e é alimento. Eu não tinha noção disso. Essa é a realidade? Essa é a verdade? Essa é a realidade. E assim, é legal que, se você pegar agora a quantidade... eu tô paranoica. Não, é isso. A função... assim... Ok, não vamos falar aqui sobre excesso de gastos ou o que foi corruptivo no meio disso ou não. O que eu tô falando a função do leite condensado não é fazer docinho e brigadeiro pra galera comer, entendeu? Existe uma função alimentícia do leite condensado. É isso, funcional, exato. E aí o pessoal até do Twitter ajudou a fazer a conta, dizendo que se você pegar a quantidade de leite condensado que foi comprada e dividir pelos soldados, dá 8 latas por soldado por ano. Não é muito. Não é muito. Pra missões? Parece muito, porque 15 milhões, nossa, que absurdo. E aí, nessa semana, eu fiquei chamado. Você tá defendendo o presidente agora? Que história é essa? Não, cara, não tem lado. A verdade não tem lado, Exatamente. né? Eu tô pesquisando e dando resultado. Se você precisa forçar a verdade pra ter razão, é porque a tua causa não é tão nobre assim. Não é isso? Então, pois é. Tem a razão na verdade. Na mesma semana, 2 dias depois, começaram a espalhar, inclusive a Regina Duarte espalhou isso, que a Nestlé ia doar 8 mil caixas de leite condensado pro exército por causa da propaganda gratuita que a oposição fez, sabe? Os negócios nada a ver. E aí eu pesquisei. Eu pesquisei, entrei em contato com a Nestlé me respondeu dizendo que aquilo era mentira. E eu procurei, mesmo assim, eu procurei no site do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, procurei em todas as páginas da Nestlé, não encontrei nada falando sobre isso. E as pessoas estavam compartilhando. Tá vendo aí, ó? Você falou mal do presidente e agora, aí, ó, você fez propaganda de graça, bem feita, não sei o quê. Nossa. E aí, nesse dia, eu parei de ser chamado de bolsonarista, comecei a ser chamado de esquerdista. Cara, é sempre assim. É sempre assim. Eu sempre falo assim, cara, enquanto eu estiver sendo xingada pelos dois lados, é porque eu tô fazendo a coisa certa. É uma boa, né? Sabe? É uma boa. A hora que um lado começar a me defender muito, eu falo, epa, tô errando aqui. Aconteceu com o E-Farsas o ano passado. Tem 2 sites, né? Um bastante conhecido por ser apoiador da esquerda e tal, e o outro do outro lado, apoiador do Bolsonaro. E no mesmo dia, assim, intervalo de 1 ou 2 dias, um chamou o E-Farsas de bolsonarista e o outro chamou de esquerdista, sabe? Eu falei, que legal, né? Que legal, né? Sim. Porque é um sinal que a gente tá sendo dos dois lados, né? Assim, sim. Né? Tá meio que imparcial, né? Independente de qual seja, né? História, a gente tem que ir lá e desmentir, né? Não dá conta, eu não dou conta. Mas seu site tá sempre sendo atrelado agora à política, não importa o que você diga. Eu procuro evitar, às vezes, né? De falar só de política, né? Eu gosto de sempre diversificar, né? Então eu falo, aparece uma foto de um avião lá que apareceu do nada, eu tiro a dúvida, saúde, mas infelizmente política é o que está mais tendo. Até inclusive agora que a gente está falando de Covid, de coronavírus, a política está entrando no meio, né?
Sim. A gente estava Total. falando, né, sobre isso, né? Que você já tomou tanta vacina, você nunca se preocupou em saber de onde que vem essa vacina. Essa vacina é chinesa? Essa vacina... E hoje em dia... Eficaz? E agora está entrando essa discussão, né? A máscara, né? As pessoas estão usando isso como política, né? O Trump fazia isso. Ele usava máscara, ele não usava máscara e ficava fazendo chacota com o Biden, falando, ele é um velhinho, ele usa máscara, não sei o quê, tá. E as pessoas começaram a usar isso como ato político, né? Eu não vou usar máscara porque eu sou contra esse sei lá na esquerda, né? Lá é outro nome, lá é conservador e progressista e tal. E eles são falam os isso. democratas e os republicanos, na verdade. Isso, que seria o equivalente, mais ou menos, aqui ao que a gente tem como direita-esquerda. E aqui é o guardadas as devidas proporções. E é o contrário lá, porque o vermelho, né, é do republicano e o azul é do democrata. E o Trump é um grande disseminador de informações falsas, né? Nossa, ele foi campeão. Ele foi campeão. Ele já falou que o Obama não era americano, né? Que tinha nascido no Quênia, parece, alguma coisa assim. E por isso que ele não podia ser presidente. Ele já falou que o México enviava só traficante e criminoso para os Estados Unidos. Pois na época que estava tendo a campanha eleitoral do Trump, eles inventaram até chama Pizzagate, que é um caso lá dizendo que a Hillary estava envolvida com um grupo de pessoas lá, conhecidas, milionárias, que estavam usando uma pizzaria para fazer tráfico de crianças. Ele falou isso. E aí o que aconteceu? Entrou um cara armado nessa pizzaria para tentar libertar as crianças. E ficava no porão, né? E detalhe, essa pizzaria não tem porão. Ele entrou lá dentro e falou, cadê? Ficou perdido, porque ele acreditou numa história que foi plantada, né? Cara, ele falou lá atrás que a cura estava vindo, que a gente não precisava se preocupar, não, porque a cura já está aí, porque já estão diminuindo os casos. Mas isso a gente vê aqui no Brasil também, né? A gente vê governantes aí desmerecendo, né? Gripezinha, e tudo. Vai virar jacaré. Desfez da vacina, né, chinesa e agora vai ter que comprar. E que é muito estranho, né? Porque você vê que as preocupações, elas se demonstram opostas, mas elas são as mesmas. Não tem como você se preocupar com a economia se você não vacinar a população para as pessoas voltarem a trabalhar. Sim, não tem como você passar por cima disso, né? Então é assim, não vamos nos preocupar com isso, não dá. Não dá, porque... Não tem como. Eu já falei até tem um amigo meu no Facebook, ele tava falando isso. Falei, você tem empresa. Já pensou se todos os funcionários da sua empresa resolvem ficar doente no mesmo dia? Acabou essa empresa, você não vai aguentar. Então, você tem que prevenir, antes de tudo, né? Lavar a mão, usar máscara, evitar aglomeração e tal. E também se vacinar ou esperar aí, né? Quando tiver essa vacina, porque pra gente vai demorar um pouco. Vai demorar bastante, eu acho. Pra chegar na nossa faixa etária. Paiás, então, só ano que vem. Eu, daqui a pouco, eu já posso, já. Tô com 45, daqui a pouco eu já posso tomar. Vocês estão bem, vocês estão jovens. Para de falar. Nada. Eu acho que demora ainda, não? Demora. Pra nós demora ainda.